Olá, boa tarde para você que acompanha a programação da TV Brasil. Estamos de volta com as informações sobre as manifestações pelo país contra o governo Dilma. Ao longo da manhã, nós, a jornalista Tereza Cruvinel e eu, com o apoio dos nossos repórteres em São Paulo e no Rio de Janeiro, mostramos as manifestações em várias capitais e eu volto agora com a análise da Tereza. Qual balanço a gente pode fazer? A gente viu que houve uma manifestação grande no Rio de Janeiro. São Paulo se prepara para a manifestação da tarde. A de Brasília foi um pouco maior, ou um tanto maior do que aquela do ano passado. Mas, no geral, o que você acha? Ficou muito maior, do mesmo tamanho? E o que isso significa? Olha, Guilherme, houve protestos em 16 capitais. Isso também é um indicador. Quer dizer, não houve uma nacionalização de modo que em todas as capitais tenham ocorrido. Claro que foram significativos, mas relativamente a Brasília, Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro, né, e Salvador, com exceção de Brasília, onde houve um efetivo crescimento em relação à manifestação anterior, como você já disse, a confiar nos números da Polícia Militar, porque estão sendo contestados aí. A Polícia Militar fala em 100 mil, não é isso? Há quem diga que foi bem menos. Muita gente fala em 40, 50, tem, né, os que torcem contra, pelo outro lado, até em 15. Mas, em suma, supondo que Brasília teve realmente um crescimento, nas outras cidades ele foi pouco expressivo, o crescimento, não as manifestações. Né? Você não teve, no Rio de Janeiro, algo muito diferente, nem em Salvador, nem em Recife, nem em Belo Horizonte, algo que dissesse assim, a cidade se levantou, né? A capital se levantou. Então, agora, claro que o balanço definitivo depende de São Paulo e da força da Avenida Paulista. Em São Paulo haverá um tirateima importante. Acredito que o Instituto Datafolha novamente vai fazer a sua medição, que difere muito da Polícia Militar. O que isso vai significar? Tem um contraponto com as manifestações em defesa do governo, do PT e do ex-presidente Lula, 18 e 30. Como a gente já disse, agora num ambiente favorável à defesa da democracia, à condenação a excessos ou à justiça unilateral, a aplicação da justiça de forma discriminatória, né? Tudo isso eu acho que vai dar um ambiente de reação pelo flanco da esquerda. Mas isso significa o seguinte, se as ruas empatam, se o país continua dividido, a crise continua na cola do Congresso. Né? O Congresso ainda não pode se escorar nas ruas para fazer uma solução dizendo que está fazendo o que a rua manda, porque a rua continuará dividida. Né? E aí a solução continua a depender de acordo dentro da elite política, observando aí o fato de que a presidente foi eleita para governar 4 anos, acredito eu. Além da questão da quantidade de pessoas na rua, o que a gente pode dizer sobre o perfil do manifestante? É diferente daquele que a gente viu antes? Não, acredito, especialmente nas capitais, houve um fato novo, algumas cidades médias fizeram manifestações significativas e que não haviam feito antes, mas nas capitais, onde se forma a opinião, né, o perfil parece basicamente o mesmo, como aqui em Brasília. Nós vimos agora, as pessoas estão aí pelos restaurantes, elas são moradoras essencialmente do plano piloto, né? Ou seja, elas são de uma classe média alta, com apoio de uma elite, inclusive empresarial, caso da Fiesp, né? Com apoio e agora com apoio de partidos representados no Congresso, né? Partidos grandes. O senador Aécio Neves foi à manifestação de Belo Horizonte e está indo agora para São Paulo, vai participar lá, né? Então, essas são mudanças, como você disse, qualitativas. Eu estou com a comunicação prejudicada. Gostaria de saber, já temos a reportagem sobre a manifestação de Brasília pronta? Bom, em Brasília a manifestação terminou há pouco, durante toda a manhã, mais de 100 mil pessoas, segundo a Polícia Militar, com os números contestados, como a gente ouviu a Tereza contar. Essas pessoas percorreram quase toda a esplanada dos ministérios. Os manifestantes se reuniram no Museu da República e dali seguiram em direção à esplanada dos ministérios pouco depois das 10 da manhã. A maioria vestia verde e amarelo e muitos carregavam balões brancos com a palavra paz. Nós não aguentamos mais trabalhar para pagar imposto, para corrupto passar a mão no dinheiro e deixar o povo morrendo nos hospitais. Basta, chega! O fim da corrupção de qualquer partido, de qualquer dirigente, de qualquer político.
Não importa de direita, de esquerda. Havia também muitas faixas de apoio ao juiz Sérgio Moro, que conduz o julgamento da Operação Lava Jato na primeira instância, contra a corrupção e a favor do impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Fora Dilma, é consequência disso tudo. Nós queremos um Brasil melhor. E aí nós podemos fazer essa Câmara funcionar, o Senado funcionar, senão nada feito. Vim apoiar o Sérgio Moro, que buscar uma justiça melhor para o Brasil. Quero que a Dilma também saia, porque realmente a Dilma está sangrando muito o Brasil, está se sangrando também. Os manifestantes já percorreram quase toda a esplanada dos ministérios aqui em Brasília. A gente já está na altura dos últimos blocos, dos últimos ministérios, e o passo final agora é a última concentração na frente do Congresso. Ali havia mais faixas contra o governo federal. Ao meio-dia, as pessoas começaram a deixar o gramado em frente ao Congresso. Segundo a Polícia Militar, 100 mil pessoas participaram do protesto em Brasília. Há pouco, a presidenta Dilma Rousseff divulgou nota sobre os ataques à sede da União Nacional dos Estudantes ocorridos ontem em São Paulo. A presidenta considerou intolerável a violência cometida por vândalos e que este foi um gesto de intimidação gratuita, uma afronta à democracia e que deve ser repudiado por todos aqueles, segundo a presidenta, que acreditam em uma nação livre. Bem, agora vamos a São Paulo para falar com Florestan Fernandes Júnior. Boa tarde, Florestan. A essa altura, eu imagino, o movimento na Avenida Paulista cresceu bastante. Olha, agora, nesse momento, as pessoas já estão em grande número na Avenida Paulista. Eu fui checar as pesquisas feitas com relação à área que existe na avenida. Segundo a revista Época, cálculos da revista Época, no máximo, se você colocar 18 pessoas por metro quadrado, você teria 650 mil pessoas. A Datafolha diz que os cálculos que eles fizeram, 1,5 milhão seria toda a Avenida Paulista, mas toda a Avenida da Consolação. É bom a gente ter esses cálculos feitos por especialistas, porque o que ocorre, o que tem ocorrido nas últimas manifestações é um número meio exorbitante dado pela Polícia Militar, dependendo do estado, né? Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com relação à avaliação de número de pessoas. Agora, de qualquer maneira, existe um número muito grande de pessoas insatisfeitas dentro de uma crise econômica que o país vive e que aprofunda ainda mais essa questão. Nós estamos lá na Avenida Paulista com a repórter Luana Ibelli. E de lá ela fala ao vivo com mais informações. Luana. Olá, boa tarde. Nós estamos numa região que é aqui o final da Avenida Paulista, por onde vem chegando muita gente para os protestos, que aqui em São Paulo estão marcados para começar no início da tarde. Por isso que as pessoas ainda estão chegando por aqui. Bom, essa concentração está acontecendo um pouquinho mais na frente, mas já é muito grande o movimento de pessoas aqui na Paulista, que está fechada desde cedo. Ela já fecha normalmente aos domingos, a partir das 10 da manhã até às 5 da tarde. E hoje, por causa da manifestação, isso se mantém. Também é grande por aqui a presença da Polícia Militar, que monitora o movimento. Inclusive, tem também aqui a tropa de choque. Por enquanto, a Polícia Militar não dá nenhuma estimativa da quantidade de pessoas que estão aqui. Eles têm a previsão de falar a partir das 14, então daqui a pouco já deve ter algum número aproximado de quantas pessoas estão aqui no protesto da Avenida Paulista hoje. Em dezembro, nas últimas manifestações, foram cerca de 30 mil pessoas que se manifestavam principalmente pedindo o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Hoje tem também manifestações em apoio à Operação Lava Jato. A gente vê bastante gente se manifestando a favor disso por aqui. Tá certo, aí informações direto da Avenida Paulista e existem manifestações em todo o país, pequenas, menores, de apoio ao governo da presidente Dilma e em apoio ao presidente Lula. Desde a manhã, um grupo de pessoas, cerca de 500 pessoas, estão na porta do prédio onde mora o ex-presidente Lula. Nossa equipe esteve lá e mostrou, como vocês podem ver aí nas imagens,
a manifestação, a avenida, né, onde mora o presidente, na Avenida Prestes Maia, em São Bernardo, foi fechada. Está aí, o presidente desceu do apartamento para cumprimentar os manifestantes e tirar alguns selfies com eles. Lula aparentava uma certa tranquilidade, né, e desceu, deu autógrafos, conversou com os manifestantes. Muitos deles são ali do Grande ABC, né, ligados ao movimento sindical. E esse grupo permanece na frente da casa do presidente Lula. Essas são imagens feitas pela equipe da TV Brasil, agora há pouco. Pouco antes do almoço, o presidente desceu para cumprimentar uma multidão. Depois, já lá no terraço da casa, com a netinha no colo. Netinha ou netinho? Agora não estou definindo bem daqui a... Eu imagino que seja um netinho. E aí, no terraço da casa, ele acenou para os manifestantes e depois se retirou para dentro do seu apartamento. Bom, para falar um pouco sobre esse momento que nós estamos vivendo no dia de hoje, eu, além do Paulo Moreira Leite, estou recebendo também a professora Maria Aparecida Aquino, que é professora de História da Universidade de São Paulo e que vai fazer uma análise junto com o Paulo sobre os acontecimentos de hoje. Você acha que as manifestações mudam o rumo desse processo que começou há mais de quase 2 anos? Porque mal a eleição terminou e já a parte da imprensa falava em impeachment e foram inventando impeachment por causa de pedalada, impeachment por causa de fraude na eleição, impeachment, enfim, foram vários motivos, né? Agora, de qualquer maneira, com a crise econômica, esse movimento aumentou e há um descontentamento mesmo de boa parte da população, enfim, mesmo os que não estão na rua. Como é que você analisaria esse momento? Olha, esse momento eu acho um momento importante, mas na realidade não consigo perceber que, mesmo que as manifestações venham a ser absolutamente grandiosas, maiores do que tudo aquilo que a gente possa ter visto na realidade, eu não consigo imaginar que elas consigam modificar o quadro. E eu quero concordar plenamente com você no sentido do seguinte: na realidade é preciso deixar que a presidente governe, porque na realidade o que nós tivemos foi, ela assume no dia 1º de janeiro, no dia 2 de janeiro nós temos já toda uma manifestação brutal e quase sem possibilidade de defesa, que em alguns momentos deixou o governo absolutamente paralisado, sem reação. Eu sinto que ultimamente, quando houve essa tentativa coercitiva e ilegal de prisão do presidente Lula, o que eu percebi é que, de fato, o partido se unificou. Coisa que não vinha acontecendo, ou seja, até o próprio partido da presidente, na realidade, manifestava um certo de não sei de que lado estou, não sei se apoio, deixo de apoiar na realidade, né? Então, eu acho que estas manifestações não têm o poder de modificar o curso, mas que, na realidade, o curso é absolutamente preocupante. Ou seja, desde o dia 2 de janeiro do ano anterior, quando a presidente começa a governar, está em curso uma tentativa de golpe. Paulo, o ex-presidente Fernando Henrique chegou a falar em fazer um parlamentarismo. Houve um encontro do PMDB com os senadores do PSDB. O PMDB ainda não desembarcou do governo, mas também disse que está com um pé dentro, outro fora. O que está pegando aí nesse jogo todo? Olha, o que está pegando é o seguinte, né? De um lado você tem partidos políticos, membros de partidos políticos, presidente do Senado, presidente da Câmara, de vários outros partidos, que estão com medo da Lava Jato. Tem uma questão aí, eles estão realmente... A Lava Jato está chegando perto deles. Então, isso, desse ponto de vista, é preocupante. Então, eles querem alguma coisa de como colocar um freio nas investigações. De outro lado, você tem uma situação de impasse político que a professora colocou muito bem, né? Quer dizer, na medida em que você tem uma tentativa de impedir um governo de existir, você consegue, e isso a oposição tem sido bastante eficiente, ela consegue impedir o governo de implementar uma política, quando precisa ela faz as pautas bomba, quando precisa ela faz outra coisa, quer dizer, o negócio é parar o governo.
É fazer um jogo que para o governo. Ela tem conseguido fazer isso, mas ela não tem conseguido ir além. O que ela faz, qual que é o projeto dela para sair desse impasse, né, nesse momento? É fazer uma reforma que crie um regime semi-parlamentar no Brasil, que permita até que você pense até na possibilidade de, nesse momento, a presidente vira uma presidente, tipo rainha da Inglaterra, né? E, na verdade, o governo efetivo passa a ser exercido pelo parlamento, que é a casa do PMDB, do PSDB e do DEM. Né? Ou seja, você está num governo conservador sem passar pelo crivo das urnas. É uma mudança, assim, muito ousada, muito ousada, antidemocrática, e que está sendo apresentada como uma mudança possível. Né? É realmente uma saída que só é possível imaginá-la, porque existe um componente, que é a fraqueza política do atual governo. E essa fraqueza, essa dificuldade que esse governo está tendo de oferecer respostas duráveis e coerentes, né, considerando todas as condições adversas que ele enfrenta, não vamos dizer que ele está no mar de rosas, né, que faz com que dentro desse governo hoje, uma questão que a gente já falou em outras ocasiões, que eu acho que é uma questão que ainda não perdeu a força, que é a ideia de que uma saída para você fortalecer o governo é trazer o presidente Lula. Porque, bem, o presidente Lula, que é o maior líder desse governo, é a maior expressão popular desse governo, tem um poder de articulação que esse governo não conseguiu demonstrar que possua, é uma tentativa de você dar um passo à frente. E tem essa discussão, não é uma discussão fácil, tem vários pontos para você analisar, mas, ela existe e ela se explica pela situação do governo parado. Tá certo. Bom, é com você, Guilherme. Até já, Florestan, obrigado. Em Belém, no Pará, a Secretaria de Segurança Pública reforçou as equipes para garantir a tranquilidade durante os protestos. A repórter Cláudia Saldanha acompanha. Aqui em Belém, a concentração dos manifestantes começou às 8 horas da manhã na Avenida Presidente Vargas, uma das principais da capital. A expectativa dos movimentos pró-impeachment e anticorrupção é de que cerca de 100 mil pessoas participem das manifestações. O trajeto deve ser de 4 quilômetros. Até agora, todas as manifestações foram pacíficas e estão sendo acompanhadas pela Polícia Militar e Guarda Municipal. E há pouco recebemos imagens da movimentação em Belo Horizonte. Vamos às imagens. Segundo a Polícia Militar, 30 mil pessoas se reuniram na Praça da Liberdade, região central da cidade, hoje de manhã. Como em outros locais, os manifestantes se vestiram de verde e amarelo para protestar contra o governo da presidenta Dilma Rousseff. Desta vez, vamos ao Rio de Janeiro para falar com Luciana Barreto. Luciana, boa tarde. Oi, Guilherme, boa tarde. Agora a gente já está o dia inteiro aqui, né? A gente vai direto de novo a Copacabana para saber as informações de lá, que a manifestação agora já está se dispersando e o nosso repórter Maurício de Almeida tem as informações de Copacabana. Maurício. Boa tarde, Luciana, é isso mesmo. A manifestação está chegando ao fim. Os manifestantes se concentraram às 10 horas da manhã, lá no final de Copacabana, na altura do posto 6, e caminharam durante toda a orla de Copacabana, percorrendo toda a orla de Copacabana. São quase 4 horas e meia de manifestação. Quase todos estavam com camisas com as cores do Brasil, cores verdes e amarelas. Também carregavam cartazes, faixas e bandeiras brasileiras. Das janelas, alguns moradores também balançaram bandeiras em apoio aos manifestantes que estavam nas ruas. Um barco também passou aqui pela praia de Copacabana, atravessou todo o mar de Copacabana com bandeiras verdes e amarelas, bandeiras brasileiras, dando apoio também aos manifestantes. A Polícia Militar montou um forte esquema de segurança na orla de Copacabana, mas não precisou agir. Foi uma manifestação pacífica, nenhum tumulto, nenhum incidente foi registrado. Os manifestantes cantaram, falaram palavras de ordem e chegaram até a dançar em alguns momentos desse protesto. A Polícia Militar não revelou a estimativa de quantas pessoas participaram do ato. O repórter Bruno Cruz acompanhou o final da manifestação. Uma das características mais fortes da manifestação, além das camisas verdes e amarelas, é o número de bandeiras do Brasil penduradas nas janelas dos apartamentos da orla e nas mãos de manifestantes aqui na Avenida Atlântica. Idosos e crianças acompanhadas dos pais
também marcaram presença na manifestação. Os cartazes foram outra maneira que os manifestantes escolheram para se expressar, com destaque para homenagens ao juiz Sérgio Moro, responsável por julgamentos relacionados à Operação Lava Jato. Mas uma faixa trazida por um avião que sobrevoou várias vezes a praia de Copacabana não agradou quem estava na passeata. Bom, a gente continua conversando com o cientista político João Ferri Júnior. A gente viu agora uma manifestação, essas imagens são de ainda pouquinho, né? Essa manifestação já está se dispersando. E nós vimos também a análise da professora Maria Tereza, que disse que elas não modificam o quadro atual, e também uma fala da Tereza Cruvinel, dizendo que se as ruas empatam, se continua dividida e a questão continua no Congresso. E daqui para frente, professor, o que continua no Congresso? Qual é a postura do PMDB diante de tudo isso? Eu acho o seguinte, a gente ficou, não só a gente, mas a cobertura em geral, fica discutindo quanta gente deu, se deu muito, se deu pouco. Eu acho que isso não é tão relevante assim. No sentido, quer dizer, se a manifestação tivesse sido uma falência total, não tivesse sido ninguém, é claro que é relevante. Então, se tivesse sido as massas, o povo brasileiro em massa lá, né, também teria sido muito relevante, ou seja, algo diferente a se comentar. Não aconteceu nenhuma das duas coisas. O que eu quero dizer, eu quero insistir de novo. Pelo que eu vi até agora, o corte é similar ao das outras, o corte de classe social, ou seja, classe média alta branca, que está aí nessas passeatas. Se você, as pesquisas de opiniões que foram feitas na época, e tomara que Neves, que estão indo a essas passeatas, uma atrás da outra, é perto de 80%. Só do Aécio Neves. Então, o que você vê é o seguinte, na verdade não existe uma mudança radical, ou seja, não existe um fato novo aqui. Agora, vamos combinar outra coisa também. Ficar discutindo o tamanho das passeatas é um pouco complicado, porque as passeatas, na verdade, ou seja, o que elas vão significar, tem muito a ver com a narrativa que vai se fazer das passeatas. E essa narrativa, em grande medida, vai ser feita pela grande mídia. Então, é mais ou menos o seguinte, a gente, quando está comparando passeata, é sempre assim, os organizadores disseram que sempre inflam, não é verdade? Aí, às vezes, a polícia infla ou não, tal, e quem não é organizador, a oposição à passeata, desinfla, tal. Mas, no caso, a grande mídia é um dos principais organizadores das passeatas. Eles estiveram empenhados, assim, repetidamente através da cobertura, do viés da cobertura, ou mesmo fazendo essa cobertura que estão fazendo hoje da Rede Globo, ou os editoriais dos jornais, ou o Jornal Nacional. Eles estão empenhados em fazer, então eles são parte da organização, né? Dito isso, ou seja, essa versão a gente sabe que vai ser uma versão super carregada. Amanhã nos jornais você pode ter certeza. Né? Na capa de todos os jornais, os editoriais, eles vão estar inflando essas passeatas como se fossem um marco, como se fossem um marco. O impacto disso dentro do Congresso, dentro da questão política. Claro, aí eu vou chegar ao seguinte. Por outro lado, isso, quer dizer, todo mundo sabe, até as pedras do chão, né? Talvez as pessoas um pouco mais ingênuas não saibam, que essa grande mídia tem lado, que ela funciona como partido de oposição, não é isso? Tem funcionado e está cada vez mais ativa. A política institucional brasileira, ou seja, os partidos políticos e o jogo dentro do Congresso, ela já está trabalhando com uma mídia altamente inflamada há muito tempo. Né? Isso a gente mostra no nosso trabalho machetômetro, faz várias eleições, e a partir da eleição de 2014, quer dizer, essa inflamação está sendo total. Tem sido total da mídia. Então, veja bem, essa coisa, o trabalho que a mídia vai fazer em cima da interpretação das manifestações, eu acho que não é tão importante assim em relação à crise política em si que a gente tem no parlamento. Né? Agora, essa crise política que a gente tem no parlamento, eu acho, e aí entra a questão do PMDB, né? Para que lado vai o PMDB, mas não é só a questão para que lado vai o PMDB, para que lado vai o governo, porque o governo tem sido extremamente ineficiente em produzir qualquer tipo de solução política. Né? E aí eu gostaria de trazer uma coisa que o Paulo falou, eu acho o seguinte, quer dizer, uma possibilidade, do ponto de vista do governo, é o presidente Lula, de fato, entrar no governo. Né? Porque ele é uma figura política que tem grande legitimidade, ele pode usar e tem grande trânsito, é uma tentativa, eu acho que o governo tem, de pôr ordem na casa, porque até agora não conseguiu pôr ordem na casa. Né? Pôr ordem na casa, eu quero dizer o seguinte, fazer um acordo dentro das instituições, dos marcos do presidencialismo de coalizão, que dê governabilidade a Dilma Rousseff. Né? E isso é com o PMDB, provavelmente, sim, conversando com o PMDB, mas na verdade, fazendo um outro pacto, porque o governo que está aí não consegue fazer nenhum, esse é o problema. Tá certo. Professor, muito obrigada por a sua participação. Guilherme, a gente já está terminando por aqui, porque a manifestação do Rio de Janeiro já está se dispersando e essa foi a nossa participação aqui com vocês.
Obrigado, Luciana. Uma boa tarde. E eu volto com a jornalista Tereza Cruvinel. Tereza, o professor se referiu à possibilidade do presidente Lula participar do ministério da presidenta Dilma, e essa foi uma hipótese aventada na semana passada. Mas isso, de certa forma, perdeu alguma força. Existe ainda essa possibilidade? Pois é. O ingresso dele, sem dúvida, contribuiria para superar essa tal fraqueza do governo para reagir a que se referiu Paulo Moreira Leite e mudaria muito a qualidade negocial do governo. Agora, quando foi decretada a prisão, ele já havia recusado e recusou terminantemente quando houve a decretação da prisão preventiva dele lá. O pedido para os procuradores de São Paulo. Como disse ele, eu não posso parecer que estou fugindo da polícia. E acho que foi uma decisão muito correta. Agora, nós vamos ter uma mudança nisso. A juíza poderá acatar ou não tanto a denúncia como o pedido de prisão. Se, eventualmente, ela acatar a denúncia ou não, mas rejeitar o pedido de prisão, já não haverá esse argumento de estar correndo da polícia. Pode ser que ele reconsidere e isso contribuiria para um encaminhamento da crise em patamares diferentes. Sem dúvida, o governo teria um negociador e uma figura com peso político, né? Mas isso é uma decisão unilateral dele. Agora, o argumento de não vou fugir da polícia teria acabado se a procuradora rejeitar. Né? Tereza Cruvinel, obrigado. A gente volta a qualquer momento com outras informações e você vê a cobertura completa aqui na TV Brasil e também pela Rádio Nacional e pela Agência Brasil. Acesse agenciabrasil.ebc.com.br e a gente volta já já.